Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho de segunda-feira, de 18 de fevereiro. Luz e paz para o seu coração. A gente está aqui, né, na expectativa da nossa palestra, daqui a pouquinho às 8 horas da noite. Não sei que horas, né, que você vai receber essa pílula. Mas às 20 horas vamos falar sobre como ter uma vida extraordinária e feliz. Entra lá no canal do YouTube do Instituto Ricardo Melo. A gente vai estar te aguardando, com certeza, ou se você preferir, entra pelo nosso Instagram, tá bom? E a gente vai falar ainda mais sobre o Uninamastê, o lançamento, na verdade, né, mundial do Uninamastê, oficial do Uninamastê, muita gente aguardando, a gente poder tirar as dúvidas, explicar direitinho e já mostrar os resultados de muita gente que já está estudando. Muito bem, na nossa pílula noturna, meus amigos, hoje nós vamos responder a pergunta da Rosalie Gouveia. A Rosalie, ela nos faz a seguinte, né, questão, ela nos traz o seguinte questionamento. Ricardo, eu tenho tido muitas dificuldades com o meu filho. Eu amo o meu filho, claro, eu sou sua mãe, mas ele é muito difícil. Ele tem 22 anos, acha que é dono do próprio nariz, que pode fazer tudo o que bem entende e que a vida não lhe traz consequências. Já não sei mais o que faço. Às vezes acho que falhei em alguma coisa, mas eu juro, desde quando ele era criança, eu procurava rezar com ele, lia para ele dormir, estimulava a fazer deveres à escola, mas ele sempre mostrou uma tendência negligente para tudo. Uma pessoa muito complicada. Não sei mais o que faço. Será que sou uma péssima mãe? Será que ainda tenho esperança do meu filho melhorar nesse futuro breve? Qual é o meu papel? Minha querida, antes de mais nada, é importantíssimo recordar que os nossos filhos são seres em evolução. Não são nossos filhos, estão nossos filhos. É muito diferente. Não é verdade? Quando a gente para entender, gente, essa grande questão, nosso nível de percepção ali, ele aumenta. Porque o que acontece? Observar um ser que reencarna dentro do nosso lar, que a gente ama muito, claro, que a gente quer bem, é uma bênção para o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca pode perder o entendimento de que essa pessoa tem livre-arbítrio. E, além do que, nós estamos falando de alguém com 22 anos, já não é mais uma criança de 6, de 7, de 8. E é claro que, muitas vezes, a tendência que esse ser espiritual traz junto consigo, por mais que você tenha se esforçado, segundo você narra, né, para ajudá-lo a despertar, essa tendência se manifesta. E cabe a ele, muitas vezes, colocar a mão no fogo e sentir que queima. Por mais, né, que você, como mãe que ame, viva dizendo, cuidado, não coloque a mão no fogo, porque queima. Alguns dos nossos filhos vão precisar queimar a mão várias vezes até entender que aquele não é o caminho. Até porque, gente, vamos ser verdadeiros, né? Muitos de nós hoje, pais, também fomos filhos muito difíceis. Talvez não seja o seu caso específico de outro, mas com certeza de boa parte dos nossos ouvintes, sim. Então, o tempo ele está sempre a favor da autoeducação, principalmente de quem se abre para ela. O papel de um pai e uma mãe, segundo a espiritualidade superior nos mostra, é educar, é amar, é corrigir, é trazer o limite que cabe a quem ama e quem educa, mas sem jamais esquecer que o livre-arbítrio, a última escolha, sempre vai depender do filho. Então, meus amigos queridos, que esse exemplo da Rosalie, que naturalmente é muito parecido com o de muitos de nós, né, que se a gente pudesse, a gente resolvia o problema dos filhos, é ou não é? Tirava, né, a dor deles para poder viver em nós, é assim que a gente fala? Se a gente pudesse fazer isso, certamente nós não iríamos ajudar. Por mais incrível que pareça. Por mais que a gente imagine que o filho não sofrer quando ele precisa, que o filho não passar por uma dor quando ele a buscou, pareça ser uma situação delicadíssima para a nossa alma, aí está o livre-arbítrio atraindo o livre entendimento pelas leis divinas. Nenhum de nós, meus amigos, atrai experiências que não precise. Nenhum de nós vivencia aprendizagens que a nossa alma já aprendeu. Né? Se a gente está atraindo determinadas situações, é porque é algo a aprender. Inclusive, no seu caso, Rosalie, certamente você com seu filho e ele com você. Não é? Talvez um aprenda com o outro a tolerância, a paciência, do amor incondicional, né? Que a gente não muda quem a gente ama e que às vezes o que nos resta é orar em alguns casos, na medida do possível, claro, fazer mais do que isso, mas quando não é possível, pelo menos orar e estar ali de vigília. E o outro aprender que a vida tem limite, né? Que a gente precisa entender o propósito divino antes que a gente se equivoque
ainda mais. Seja como for, busque na oração, minha querida, que é o refúgio de toda mãe sincera, a presença de Maria no seu coração, de Jesus, guiando, iluminando e dessa espiritualidade superior que tanto nos quer bem, que tanto nos protege. Faça o evangelho no lar, que é uma bênção, um bálsamo, que traz, gente, de volta o bom ânimo nas nossas vidas e muitas vezes a gente ignora. É algo tão simples, talvez por isso muita gente não queira fazer, ou acha bacana, mas não faz, com falta de disciplina. Se vocês tivessem a noção de como o evangelho no lar faz bem, com certeza começariam a fazer imediatamente, e não fariam uma vez na semana, fariam 2, 3, ou se brincar, todos os dias, se fosse possível. Que Deus abençoe a todos vocês. Luz e paz, né? A gente está indo agora se preparar para a nossa palestra. Estamos felizes com o lançamento do Uninamastê. É uma alegria, a gente tem falado disso, né, gente, nos últimos dias, com muita honra, né, de ter vocês junto conosco, mesmo quem não participa, mas vibrando, participando com sugestões. A gente tem tido muitas pessoas interessadas, uma quantidade enorme de inscritos que já estão, inclusive, fazendo exercícios. Já já a gente vai compartilhar o resultado deles com vocês. É uma bênção, né? Porque a gente vai se ajudando. Às vezes um entra num projeto, outro entra num outro projeto, não importa. O importante é que você está aí, né, nesse sistema lindo das pílulas do Evangelho, do Espiritualidade e Riqueza, aqui junto conosco, né? E a gente fica muito feliz, muito honrado de ter a sua presença, o seu carinho e das pessoas ao redor. A gente vai evoluindo juntos, né? Aprendendo em conjunto, tá bom? Beijo grande no seu coração, te vejo daqui a pouquinho na palestra, ou, claro, como um inscrito no nosso Uninamastê, o link já está liberado. Aproveita, são poucos dias antes que a gente feche a segunda turma, porque a primeira, gente, acabou em horas no final de semana. Agora a gente só tem mais uma, corre lá para dar tempo. Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus, e você já sabe, faça a sua parte, e confie que o tempo vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Até breve, até muito, muito breve.